Boa noite. Pessoal, seguinte, agora a gente vai dar prosseguimento no nosso conteúdo de contabilidade avançada, vendo como deve ser o procedimento a ser adotado quando uma empresa trabalha com controladas, quando a empresa tem que fazer a consolidação dos seus demonstrativos contábeis. Então aqui são alguns exemplos que nós vamos abordar para que vocês tenham um entendimento um pouco melhor de como deve ser adotado esse procedimento. Boa parte desse conteúdo ele vai estar baseado na nossa apostila. Eu vou estar utilizando aqui um recurso gráfico para que fique um pouco mais fácil de explicar no slide para vocês na teoria e ao mesmo tempo mostrar como isso funcionaria na prática utilizando um balanço patrimonial. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo. Lembrando que ele ainda se baseia na nossa unidade 1 da apostila. Eu espero que vocês também deem uma lida e me procurem com possíveis dúvidas. Levando em consideração, pessoal, que quando vocês não vêm com dúvidas, eu levo em consideração que vocês não estão estudando, beleza? Mas vamos lá. Nessa primeira parte aqui eu quero fazer um vídeo um pouco mais breve, uns 30 minutos, aí depois eu vou soltando algumas pílulas menores para não ficar uma coisa tão maçante, tão cansativa. Mas vamos lá. Fazendo uma breve releitura do nosso conteúdo da semana passada. O que seria a consolidação das demonstrações contábeis? Vocês se lembram lá daquele exemplo que eu dei para vocês do grupo econômico? Então, o grupo econômico é quando uma empresa começa a comprar participações em outras empresas, que pode ser do mesmo segmento econômico ou não. Pode ser, por exemplo, uma empresa de um segmento econômico totalmente diferente da qual eu atuo hoje. E a partir do momento que aquela empresa começa a comprar a maior parte do capital acionário daquela outra empresa, ou seja, a partir do momento que ela passa a ser o principal acionista, o principal sócio, a colocar dinheiro naquela empresa, ou então até mesmo a comprar a participação de outros sócios, aumentando assim a sua participação, as suas ações, então ela passa de investidora, passa a ser controladora. Então, ela passa a ter as suas vontades expostas ali dentro daquela empresa e vem tendo aquilo que é chamado dentro da Lei 6.404 de 1976 como uma influência significativa. Então, as empresas que são sociedades de capital aberto e que têm participações em outras empresas como controladora, ou seja, detém mais do que 50% do capital daquela empresa, ela tem que fazer a consolidação das demonstrações contábeis. Então, dentro desse contexto, vamos ver aqui alguns exemplos de quais são os procedimentos a serem adotados quando houver transações comerciais entre empresas do mesmo grupo. Então, por exemplo, eu sou a matriz ou eu sou a controladora e eu tenho uma filial, ou então eu tenho uma controlada. Então, como agir dentro dessas situações na qual eu tenho atividades comerciais com aquela empresa do meu grupo econômico, mas se eu levar em consideração que eu estou vendendo para aquela empresa, reconhecer o resultado, ou até mesmo as operações sem fazer as devidas correções, eu posso estar camuflando ou até mesmo passando uma impressão errada do que seria a minha empresa, do que seria os meus demonstrativos, como realmente anda a vida econômica da minha empresa. Eu podia estar passando ali uma bela de uma maquiagem que poderia transformar uma coisa muito feia em algo razoavelmente bem feito, algo razoavelmente bonito, por assim dizer. Então, nessa primeira situação, vamos supor que uma empresa, que no caso é a controladora, ela participa em uma outra empresa, ela vai realizar as suas eliminações na hora de fazer a demonstração das suas demonstrações contábeis. Então, a partir do momento que eu, como controladora, faço investimento em uma empresa, lá dentro do meu ativo não circulante vai ficar com uma conta com o nome investimentos, e dentro de investimentos eu posso ter lá coligadas, controladas, ações e assim sucessivamente. Então, se eu, como controladora, faço a aquisição daquela empresa, automaticamente dentro do meu balanço patrimonial como controlador eu devo reconhecer aquela transação financeira, aquela transação econômica, e dentro desse reconhecimento, já que na hora que eu for consolidar o balanço patrimonial entre eu e a minha controlada,
dentro da minha controlada, mais especificamente no patrimônio líquido, já vai estar constando o aporte que eu fiz para que ela pudesse operar, então eu vou ter que excluir essas informações para que o meu patrimônio não apresente um valor maior do que o que ele realmente tem. Então, se a investidora detém participação na sua controlada, então ela não pode simplesmente somar o saldo dos dois demonstrativos contábeis e transformar em um único sem fazer as correções, porque se ela fizer isso, ela não vai estar mostrando para as pessoas que vão fazer parte daquele grupo, ou para as pessoas que têm interesse naquele demonstrativo contábil, que dentro daquele balanço patrimonial, lá na investidora, lá na controladora mais especificamente, tem uma conta como investimento e lá na controlada tem um patrimônio líquido. Então, se eu somar os dois, vai passar uma impressão errada. Então, por esse motivo, nós devemos fazer as devidas correções. Nessa situação, a controladora detém 100% do capital da controlada. Então, a controladora ela é dona majoritária da controlada. Não tem nenhuma outra pessoa que participe que participou do investimento lá da controlada. Então, o que eu faria nessa situação? Suponhamos que a controlada tem de capital social 15 mil e 5 mil de reservas de lucro. Então, como deveria ser feito esse lançamento contábil, essa adição? Eu debitaria capital 15 mil, creditaria 5 mil, debitaria também 5 mil, em reserva de lucro e creditaria 20 mil. Deixa eu tirar esse comercial chato daqui. E creditaria 20 mil em investimentos. Então, o lançamento contábil ele ficaria mais ou menos assim. Suponhamos que aqui dentro do meu ativo eu tenha a conta investimento. Beleza. Dentro da minha conta investimento, eu vou ter aqui os 15 mil reais de investimento que foi realizado pela empresa. Então, no momento que eu for fazer a consolidação das minhas demonstrações contábeis, lembrando que aqui é a minha controladora. E aqui seria a minha controlada. Capital social e reservas de lucro. Lembrando que capital e reservas de lucro são contas que vão estar dentro do passivo, mais especificamente no patrimônio líquido. E somando o capital social das duas daria 20 mil. Então aqui em investimento teria 20 mil reais, melhor dizendo. Então essa seria a situação dos meus lançamentos contábeis hoje. No caso, no meu saldo inicial. Saldo inicial. Então, quando eu fosse fazer as correções dentro dos meus demonstrativos contábeis, eu teria que fazer a correção. Por quê? Todas essas atividades aqui que se encontram, elas já estão dentro da empresa, já estão dentro do balanço patrimonial, já foi um capital movimentado, já trouxe os seus resultados. Então, como que eu faria? Eu faria aqui o lançamento de ajuste. Ó, 20 mil reais. Do lado credor. Então, na hora que eu fosse transportar o saldo final para o meu balanço patrimonial, eu teria o saldo inicial lá em investimento, referente à minha controlada, menos a adição, então eu teria aqui um saldo final, aqui é menos, de zero. E a contrapartida desse lançamento também seria aqui, ajuste,
R$15.000 e também eu viria aqui em ajuste as reservas de lucro e faria um lançamento de R$5.000. Então, quando eu fosse transportar para o balanço patrimonial essas duas informações, mais especificamente essas três informações, ela iria com saldo corrigido, porque eu excluiria aqui dos meus investimentos, mais especificamente dentro da conta de controladas, vou até identificar aqui para ficar mais fácil. De controladas, o saldo que eu utilizei inicialmente para poder fazer o investimento na empresa a qual eu sou o controlador. Então, nessa situação aqui, nessa primeira situação do nosso slide, onde nós teríamos a controladora tendo 100% do capital da controlada, a controlada tem um capital de 15 e 5.000 de reserva de lucro. As eliminações elas seriam 15.000 do capital, 5.000 das reservas e a conta credora, 20.000 de investimentos. Então, os nossos lançamentos contábeis eles ficariam dessa forma. Então, essa seria a primeira situação, fazer a eliminação do saldo que tem dentro da conta de investimentos na contrapartida do patrimônio líquido da empresa que é controlada. Porque lembrem-se, aquele patrimônio líquido ele foi empregado na empresa, mas em contrapartida ele já deu giro e a partir desse momento ela também já trouxe lucros ou pode ter trago prejuízos e assim sucessivamente. Então, nessa situação, esse seria o lançamento a ser realizado. Segunda situação, o acionista não controlador são uma parcela do patrimônio líquido da empresa controlada que pertence a acionistas que não fazem parte do grupo. Então, é o seguinte. Na hora que a empresa geralmente vai comercializar ações dentro da Bolsa de Valores e assim sucessivamente, o que acontece? Ela vai comercializar uma parte do seu capital, uma parte das suas ações. Dificilmente ela vai botar à venda 100% das suas ações. Então, vamos supor que na hora que eu fui montar a empresa, aquela empresa pertencia a duas pessoas. Vamos supor, eu e a minha namorada. Então, eu tinha 50% da empresa, minha namorada tinha 50% da empresa. Resolvemos abrir o capital da empresa para que outras pessoas pudessem investir por meio da Bolsa de Valores, comercializando ações. Então, o que aconteceu? Para poder vender parte daquele patrimônio, a gente chegou à conclusão de que seria vendido 30% do patrimônio da empresa, para poder arrecadar, para poder empregar em algum projeto. Então, se vai ser comercializado 30% do valor da empresa, então, nessa situação, eu e a minha namorada, nós faríamos ali uma diluição da nossa participação na empresa. Se eu tinha 50% e estou disponibilizando, vamos supor, dos 30% a 50%, então eu estaria disponibilizando 15% do meu valor da empresa para comercialização. Então eu já não sou mais proprietário da empresa em 50%, eu sou proprietário da empresa em 35%, bem como a minha sócia. E 30% vai ficar à disposição do mercado para quem quiser investir na nossa empresa. Então, essas outras pessoas, esses outros 30%, eles seriam acionistas não controladores, porque boa parte da administração da empresa, das decisões da empresa, ainda ficariam na minha mão e na mão da minha sócia, porque nós deteríamos a maior parte da empresa. Porque daqueles 30% que estão sendo comercializados na Bolsa de Valores, pode ser 1% para um grupo, 2% para outro grupo, pessoas que não detêm sequer 1% do valor da empresa. Então aquelas pessoas elas não serão controladoras. Então nessa situação, se eu sou o controlador e se eu detenho uma parte do capital daquela empresa, somente aquele valor na qual eu detenho como capital, referente àquela parte,
é que deverá ser que deverá ser excluído dos meus demonstrativos contábeis na hora da consolidação. Então aqui nós temos a segunda situação, com o mesmo lançamento, onde a controlada tem 80% do capital, onde a controladora tem 80% do capital da controlada. Então, nessa situação, na hora de fazer a exclusão, eu só vou fazer a exclusão dos 80%, porque na hora que eu for consolidar o balanço patrimonial daquela empresa, os 20% que pertence aos acionistas não controladores daquela empresa deverá constar dentro do balanço patrimonial, porque aqueles 20% que faz parte do patrimônio líquido da empresa não pertence ao meu grupo, não pertence a alguém que está dentro do meu grupo. Então, nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aquele valor exposto dentro do meu balanço patrimonial. Então, como ficaria aqui o nosso lançamento? Nessa situação, nós não teríamos 20% da empresa. 20% do 20 mil, não seria o nosso investimento no valor de 20 mil reais. Se nós detemos só 80%, o nosso lançamento aqui de investimentos lá dentro da conta controladas seria de 16 mil, porque desses 20 mil que é o patrimônio líquido da empresa, eu só detenho 16. Então aqui nas contas do saldo de ajuste, eu vou fazer o lançamento proporcional. Eu vou vir aqui, 15 mil vezes 80%, que deverá ser excluído dos meus demonstrativos contábeis. Então, na hora que a empresa for consolidar o saldo final do balanço patrimonial dela, a conta capital social, ela vai com saldo no balanço patrimonial de 3 mil reais. Reservas de lucro, a mesma coisa. Eu só vou excluir o equivalente à minha participação dentro da empresa. Aquilo que pertence aos outros sócios, no caso aos outros sócios não controladores, eu vou deixar. Então, nós vamos colocar aqui o nosso saldo final. Que vai para o balanço patrimonial seria de R$1.000. Então essa é a segunda situação, na qual eu detenho 80% da empresa, segundo aqui o nosso slide, mas em contrapartida, eu possuo 80%, mas em contrapartida o saldo que pertence aos acionistas não controladores, ela deve pertencer ao meu balanço patrimonial. Então essa é a segunda situação que deveria ser reconhecido caso nós fôssemos realizar a consolidação do balanço patrimonial, levando em consideração esse primeiro momento. Então, beleza. Primeiro momento, eu sou 100% dono da controlada. Então, eu excluo tudo que tem no capital social e também excluo tudo que eu tenho na conta investimentos, mais especificamente na conta controladas. Na segunda situação, eu sou dono somente de 80% do capital da controlada. Então, eu só vou excluir dos meus demonstrativos contábeis o proporcional à minha participação dentro da empresa, que seria os 80%. Agora vamos considerar como ficaria essa situação na DRE. Na DRE consolidada, ou seja, quando eu somasse a DRE da controladora e da controlada, a participação dos acionistas não controladores deverá ser destacada e apresentada como dedução ou adição do resultado. Suponhamos que a controlada tenha 80% do capital que a controladora tenha 80% do capital da controlada e a controlada tenha um lucro líquido no exercício de 5 mil.
Então, a participação dos acionistas não controladores será destacada da seguinte forma. Débito, no caso, debitaria na contra lucros do exercício R$1.000, que no caso seria o equivalente aos 20%. Essa questão da DRE, depois a gente pode estar tratando ela com um pouco mais de detalhe. O que eu quero é que vocês entendam, a princípio, como ficaria o balanço patrimonial. Vamos levar em consideração aqui, pessoal, ainda falando sobre esse mesmo conteúdo, essa terceira hipótese. Suponhamos que a controladora tenha 70% do capital da controlada. A controlada tem um capital de R$20.000 e 5% e as reservas de lucro. Então a eliminação se daria da seguinte forma. Então teríamos aqui capital social, o que seria excluído? 14.000, reservas de lucro 3.500 e investimentos 17.500. Então vamos para o nosso razonete aqui para poder explicar. Aqui, pessoal, eu tinha esquecido o nosso lançamento de R$16.000 que zeraria a conta controladas. Mas beleza, vamos zerar essas informações aqui. Vamos fazer o lançamento da nossa última situação. Nós somos donos de 70% do capital da controlada. Então, se nós somos donos de 70%, aqui na nossa conta investimento teria um saldo de R$14.000, beleza? Porque nós participamos da composição do patrimônio líquido daquela empresa, mas só detemos 70% do capital. Então, como ficaria o nosso lançamento nessa situação? Aqui em capital social, na hora de fazer a exclusão, eu faria a exclusão somente de 70%. Então, em capital social, eu só faria a exclusão de 10.500. O que me daria um saldo aqui no capital a ser transportado para o balanço patrimonial de 4.500. Só um momentinho, pessoal. Pessoal, cometi um pequeno equívoco aqui. Dentro da nosso exercício aqui, ele falou que a controlada tem um capital de 20.000. Eu deixei aqui como se ainda fosse 15. Então aqui, pessoal, seria 20. E aqui seria... Não, já está pegando da fórmula certinho. 14.000 seria o nosso saldo da conta investimentos. Enquanto teríamos aqui o capital de 20.000 e as reservas de lucro em 5.000. Então, na hora que fôssemos fazer a exclusão do nosso capital, nós faríamos a exclusão aqui com o débito em capital social e o crédito em investimentos controladas. Teríamos aqui um saldo. Só um momentinho. Tá certo. Beleza, então teríamos aqui um saldo de 14.000. 14.000 de exclusões em investimentos e 14.000 em exclusões de capital social. Então teríamos um saldo a ser transportado dentro do balanço patrimonial da controlada de R$6.000. Reservas de lucro. Seria tirado também daqui 70%, 3.500. E aqui, pessoal, me perdoem mais uma vez, não é 20.000, é 25. Vão perdoando aqui o vacilo, é porque ao vivo é assim mesmo. Eu não vou fazer a edição porque não vai ter tempo.
mas só para poder deixar explicado aqui. R$25.000 aqui é porque o meu capital social investido na empresa seria a soma do capital social mais a reserva de lucro, que comporia o meu patrimônio líquido. Então, na hora que eu fosse fazer a exclusão, eu teria que fazer a exclusão das duas informações com a contrapartida aqui na conta investimentos em coligadas. Só para poder fechar. Que no caso, somando os 14.000 mais 13.500, nós teríamos aqui 3.500. Então, só para poder retificar, pessoal, que eu acabei cometendo um equívoco aqui. Suponhamos que a controladora tenha 70% do capital da controlada. A controlada tem um capital de R$20.000, que é o capital social, ao mesmo tempo que ela tem uma reserva de lucro de R$5.000. Então, como deveria acontecer a eliminação? Então, beleza. Nós temos aqui, o investimento, ele foi no total de 17.500, porque ela detém 70% do capital da controlada. Enquanto a controlada detém 20.000 de capital e 5.000 de reserva de lucro. Então, ela faria aqui o lançamento. R$14.000 seria 70% do capital. Então, esse 70% ela debitou em capital social e creditou em investimentos. Enquanto que aqui na reserva de capital foi debitado a conta reservas de lucro e ao mesmo tempo foi creditado na conta de investimentos. Então a conta investimento ela zerou, enquanto o capital ele transportaria um saldo de R$6.000 e reservas de lucro transportaria um saldo de R$1.500. Vão perdoando o equívoco aqui, que foi uma despercepção minha na hora que eu estava montando o material. Mas infelizmente essas coisas acontecem, eu não vou ter tempo de editar muito o vídeo, por esse motivo eu vou ter que lançar um pouquinho dessa falha, mas eu já queria me retificar. E se eu tivesse em sala de aula, possivelmente também poderia ter acontecido a mesma coisa e não teria como editar, né? Então vamos deixar da forma como está. Então, os acionistas não controladores serão destacados com os seus respectivos valores, que seriam aqui os saldos a serem transportados dentro das nossas contas da consolidação. Então, na DRE seria consolidada a participação dos acionistas não controladores do outro grupo. No caso, a empresa compradora tem um passivo, Não. Beleza, pessoal. Essa primeira parte aqui, que fala principalmente sobre a questão dos investimentos e do patrimônio líquido, eu vou deixar ela separada das demais operações comerciais, que é para não confundir muito. Mas assim, caso tenham alguma dúvida, lembrem-se que nós temos o fórum e nós também temos o nosso grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, me perguntem que eu vou estar aqui para poder esclarecer para vocês. Visto que, como a gente não está em sala de aula, eu não consigo olhar para a face de cada um para poder ver se vocês estão entendendo o conteúdo ou não. Beleza? Mas eu espero que vocês estejam entendendo. É um assunto um pouquinho complicado, meio complexo, é um pouquinho chato, eu admito, mas faz parte da profissão que cada um que nós escolhemos. E se faz parte, vamos meter a cara e aprender, beleza? No mais, obrigado, já eu tô de volta.